Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje eu estou aqui para responder a pergunta de um inscrito. Por que Nimrod é o símbolo do anticristo? E essa é a questão. Qual é o versículo bíblico? Como nós vamos saber por que ele é um rebelde? Porque a Bíblia liga Nimrod com rebeldia, como um rebelde. Então, nós vamos ver hoje que não só um versículo bíblico, como toda a história, toda a mensagem ligada de Deus, vai estar ligando Nimrod ao anticristo. E como a gente fala aqui, Apocalipse é a finalização de todas as coisas. Mas em Gênesis começa tudo. E a Bíblia diz que o Senhor anuncia o fim desde o início. Então, lá no iniciozinho, Deus começa a mostrar para os seus filhos o que vai acontecer no final. Então, aí na história de Nimrod está a simbologia do anticristo e do antimessias. João ele fala que houve muitos anticristos, mas, irmãos, a finalização do anticristo vai ser algo como nunca se falou na Bíblia, nunca se falou em toda a existência, por causa da sua rebeldia e do seu desejo de ir contra Deus. Tudo isso está em Nimrod. Então a gente vai começar assim, eu vou tentar resumir hoje para a gente pegar o máximo possível de entendimento sobre Nimrod. Quando a gente vê antes do dilúvio, a Bíblia diz que havia homens poderosos na terra. Então isso antes do dilúvio. E esses homens poderosos, eles são destruídos com o dilúvio. Isso fica para trás e Deus segue com Noé e a sua família. Quando a arca se abre, aqueles homens se salvam, há uma bênção toda especial para os 3 filhos de Noé. E a principal bênção estava na vida de Sem, porque Deus ia abençoar Sem. Então os semitas foram agraciados com essa bênção. E Nimrod, ele vai ser descendente de Cã. E ele vai se afastar totalmente da bênção, porque ele vai se apartar justamente de Sem e vai criar uma história totalmente desligada dos semitas. Quando ele se afasta e vai para a terra de Seir, ele vai construir uma cidade. Então, depois do dilúvio, Nimrod é o primeiro homem que constrói uma cidade. E a cidade, nesse sentido, corresponde a cerco. Por quê? Porque Nimrod, ele vai fazer com que todos os homens trabalhem para o seu sonho. E qual era o sonho de Nimrod? O sonho de Nimrod era ele ser o imperador, o dominador, aquele que ia reinar sobre todos. E como a gente vê isso? E aí você vê a palavra, diz que Nimrod era um caçador poderoso. Alguns estudiosos, alguns doutores que entendem muito profundamente o hebraico e línguas antigas, eles dizem que essa palavra, poderoso caçador, a excelente interpretação essa expressão era caçador de homens, caçador dos filhos do homem. Então, o que pesa em cima dessa palavra Nimrod era caçador de homens. E aí você começa a entender por que o coração de Deus se pesa contra Nimrod, porque ele vai caçar os homens. E aí ele escraviza esses homens, ele prende esses homens para construir uma cidade. E ele vai além, construir uma torre. E para que ele quer uma torre? O pensamento dele era
para que não houvesse mais um dilúvio, para que ele não fosse pego de surpresa pelo Senhor, mas que ele ia contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus, quando eles saíram ali da arca, era para que eles multiplicassem e conseguissem de novo povoar o mundo. Porque a palavra de Deus, qual foi a palavra de Deus? Que quando eles saíram ali da arca, eles tinham que repovoar aquela terra. E qual era o plano de Deus? Que eles se espalhassem e repovoassem a terra. Mas aí o que Nimrod faz? Ele quer cercar e se tornar rei, se tornar um Deus dentro das cidades produzidas por ele. Ele queria ser um imperador, um dominador. Então, todo o sonho de Nimrod era um sonho de um império totalitário, um império único, onde somente ele governasse. E aí isso está ligado lá com o anticristo. Todo o tempo se passou e quando chegamos no anticristo, é isso que ele quer, ser um senhor unitário, totalitário, um governo mundial. A ganância é uma só. A ganância que estava no coração de Nimrod é a ganância que vai continuar no coração do homem até o fim. Ser um governo totalitário. E toda vez que nós falamos de governo totalitário, nós vamos ver que há algo arbitrário. Então, Nimrod se tornou um homem arbitrário e contra toda a vontade de Deus. Dentro da concepção hebreia sobre Nimrod, o seu próprio nome já diz rebelde. A sua posição de se afastar de Sem e criar uma cidade já bota ele em rebeldia com o Senhor, porque ele está contrariando o Senhor e tudo que ele queria era ser Deus dentro dos seus domínios. E aí por isso é dito caçador poderoso. Escravizava os povos para que o seu sonho fosse concretizado. E é isso que nós vamos ver em toda a história. Começa no coração de Nimrod, depois que o pecado entra no homem, a ganância é só uma. O seu sonho de governar, de liderar, de reinar, de ser Senhor, de ser Deus. Esse é o sonho que estava no coração de Nimrod e que estará no coração do anticristo. Nimrod ele quis lutar contra Deus, porque ele não queria mais que Deus destruísse o mundo, como foi no tempo do dilúvio. Deus destruiu o mundo ali com o dilúvio e agora ele se levanta para impedir. Por isso que ele vai fazer a Torre de Babel, para que todos ficassem ali no seu domínio. E aí Deus vem e quando Deus vê os povos sendo destruídos, maltratados por esse grande guerreiro que escravizava para o seu propósito, Deus confunde as línguas. Então, quando Deus confunde a língua, eles não podem mais se comunicar. Que um pede pedra, o outro leva água. Um pede uma corda, o outro vai e traz o ferro. Eles perderam totalmente a comunicação. Deus teve que intervir naquele momento. Então, aquele momento ainda não era o momento do anticristo governar totalmente na história. E aí nós vamos ver que as bestas feras vão se levantar sempre. Então, queridos amigos, resumindo a história, irmãos, Nimrod, ele tem no seu coração ser um governo mundial. Ele como o único Deus, ele como o único imperador, como se fosse um Deus. Então esse sonho que está em Nimrod, ele vai seguir e vai estar no final sendo concretizado na figura do anticristo. Você vai olhar para a Torre de Babel, você vai ver que a Torre de Babel, ela ainda está faltando um pedaço, ela não foi construída, ela está incompleta.
Então o sonho dos homens é, no final, fazer com que essa torre seja completamente construída. Mas mais uma vez não vai dar certo, porque o Senhor vai entrar nessa peleja e vai destruir pela última vez o sonho que começou no coração de Nimrod. Escravizar os homens, cercá-los de uma cidade para ter domínio e oprimi-los. Mas, como nós vemos, tudo está lá no começo. O povo foi preso no Egito também, foi escravizado para fazer fortuna, para construir um império para Faraó. E foram oprimidos. E Deus enviou um libertador chamado Moisés e libertou aquele povo. A nossa história é a mesma. No final, o anticristo ele vai conseguir cercar o mundo, mas vai tentar oprimir, mas há um libertador, daquele que Moisés falou, somente a ele ouvirá. Então esse libertador, irmãos, é que virá para libertar todo o povo no final. Então, ainda que começou ali em Nimrod, esse coração, esse sonho de se tornar em Deus da terra, há somente um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele é o nosso libertador. Então, no final, o Senhor vai nos libertar de toda a opressão e da escravidão, porque seremos libertos para viver com o Senhor para sempre. Então, quando você olhar lá e ver falando de Nimrod, você vai entender que o que Nimrod queria era ser Deus e ir contra tudo que era Deus, porque ele não queria aquele propósito. Então, irmãos, Nimrod é isso. Nimrod é aquele homem que sonhou ser Deus. E ele se levantou contra os homens, escravizando-os para fazer o seu sonho se realizar. E o Senhor vem e quebra o sonho de Nimrod com a confusão de línguas. Então está tudo conectado. Nimrod é a figura do anticristo. Espero que você goste do vídeo de hoje. Estou gravando aqui no ar livre. Espero que você goste aí do verdinho, né? E que você fique com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.